Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos aproveitar o gancho do vídeo de ontem e falar um pouco aí sobre o setor de saneamento e também sobre o setor elétrico, o setor de energia, né? Já deixo, claro, o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e vamos para o vídeo. Essa aqui, tá pessoal, é a nossa carteira de dividendos, que logicamente é bem posicionada em empresas de utilidade pública, por exemplo, setor elétrico e setor de saneamento. E quando nós montamos a empresa lá em 2017, nós, na montagem das carteiras, os analistas tinham que escolher quais as ações queriam entrar e quais os setores queriam entrar nas carteiras, né? E obviamente a gente, antes mesmo de montar a Capitalizo, já acompanhava alguns setores, como o setor elétrico, o setor de saneamento, que são óbvios aí para uma carteira de dividendos, em função da previsibilidade das receitas, e o pessoal fez uma escolha, né, de não colocar empresas do setor de saneamento e colocar empresas do setor elétrico, né? E várias vezes, a gente pelo menos uma vez por ano faz esse vídeo aqui falando dos dois segmentos, para explicar o porquê que a gente preferiu na época e por que ainda prefere, né, o setor elétrico do que o setor de saneamento. E quando a gente fala setor, né, pessoal, não é o setor em si, mas as empresas do setor na bolsa. A gente entende que tem muito mais opções interessantes hoje de empresas do setor elétrico / energia, que daí a gente acaba abrindo um pouco o leque, do que empresas da bolsa do setor de saneamento, né? Até porque o setor de saneamento ele tem sim um potencial bem interessante, né? Então a primeira coisa quando a gente fala de setores é a quantidade de empresas, né, pessoal? É muito mais fácil a gente ter oportunidades em empresas do setor elétrico porque tem mais empresas. São mais de 30 empresas na bolsa, enquanto no setor de saneamento são 3. Inclusive, no nosso entendimento, a melhor empresa do setor de saneamento não está na bolsa, né? E, na verdade, a Itaúsa é sócia dela, comprou a participação e deve aumentar a participação, que é a Egea, né? Que inclusive é a maior empresa privada do setor de saneamento no Brasil, tá? Então, a quantidade, se tiver uma quantidade maior, é melhor, né? Porque a gente consegue comparar mais, escolher mais e tem oportunidades em estratégias diferentes, seja em recuperação, empresas de melhor qualidade, assim por diante, né? Em relação às regras dos setores, né, pessoal, ontem eu até fiz o vídeo da Taesa, né? Comentei lá que as regras do setor elétrico são mais bem definidas, tá? Tanto que isso desde a época da privatização, lá 95, 98, quando era Fernando Henrique o presidente, isso aí já começou a se estruturar e o marco do saneamento saiu agora. E a gente já tinha, né, um receio que as empresas da Bolsa não iriam aproveitar o marco do saneamento, aqui eu estou falando de Sanepar, Copasa e Sabesp, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Infelizmente, até agora, essas empresas não aproveitaram nada, né? Então, as regras do setor elétrico são mais bem definidas, as regras do setor de saneamento também têm esse processo aí para ficarem mais bem definidas, né? Só que não favorecem essas empresas aqui que hoje estão posicionadas na bolsa, né? Tanto que a gente viu outras empresas que já aproveitaram os leilões aí, né, de saneamento, vão ter vários outros, e essas empresas até agora nem se movimentaram, tá? Outra questão, né, pessoal, em relação à questão de oportunidades. O setor elétrico, quando a gente pega empresas com algum tipo de problema que podem se reestruturar, ele tinha uma abundância maior, claro, ali 2017 e 2018. Inclusive, a gente conseguiu pegar uma tendência boa em Semig e Copel, que a gente ficou mais de 2, 3 anos posicionados, que eram empresas que vinham vendendo ativos, inclusive a Semig deve fazer mais venda de ativos, e a gente consegue enxergar outras empresas nesses processos de reestruturação, né? A própria Semig vai continuar nesse processo de reestruturação, a Celesc, né? Tem outras empresas também aí que a gente pode aproveitar esse movimento, né? Já no setor de saneamento, esse movimento aqui de reestruturação é mais restrito. E quando a gente fala em novos mercados, o setor de elétrico / energia, ele é muito mais extenso, vamos dizer assim, né? Porque tem energia eólica, energia solar, tem gás, produção, transporte, distribuição, geração, transmissão de energia, e o setor de saneamento, como eu falei, é um pouquinho mais restrito.
Apesar disso, né, pessoal, tem um potencial fantástico, inclusive depois a gente vai falar um pouquinho ali da EGEA, né, a gente pega os últimos números aqui do setor, cobertura de água no Brasil 81%, né, da população brasileira, e esgoto 52%. Então tem um potencial gigantesco aqui de crescimento, só que nós entendemos que essas empresas que estão hoje na bolsa aqui, hoje não têm condições de aproveitar isso, tá? No futuro é outra história, mas hoje não, tá? Então, dificilmente, né, essas empresas aproveitariam, e o pior, a concorrência aproveitando, né? Então, a gente já viu empresas como a EGEA, a Brookfield, outras empresas já ganhando leilões aí em função do marco do saneamento, e a gente vai ver outras empresas de infraestrutura também participando, né? Não dá para duvidar, a CCR agora com a Itaúsa e Votorantim, a própria Equatorial e outras empresas que trabalham com infraestrutura atuando forte no setor, e Sanepar, Sabesp e Copasa aqui ficando um pouco para trás nesse movimento. Outra questão interessante, né, pessoal, dessas três companhias de saneamento é que elas têm atuação em estados específicos, né, então o risco de não ter diversificação geográfica é um pouco maior, diferente de outras empresas, né? A gente pega as companhias de transmissão, a Taesa atua em 18 estados, mais o Distrito Federal. Então é bacana ter essa questão de diversificação também, porque quando a gente pega algumas situações específicas, como seca, que nós tivemos no Paraná, né, 2 vezes praticamente, né, nos últimos 3 anos, essa situação acaba complicando um pouco mais, né? Então as empresas do segmento elétrico normalmente têm uma diversificação maior, o que não é o caso também da EGEA ali, que a gente já vai comentar. E tem a questão da tarifação, né, pessoal? A gente sabe que o setor elétrico já tomou um talagaço, né, na época da Dilma, né, que deu um canetaço. A gente acredita que hoje é mais difícil isso de acontecer novamente, e é difícil que isso aconteça no setor elétrico, e as empresas do setor de saneamento já vêm sofrendo com isso, né? Claro que isso pode mudar, né, pessoal? Até porque isso tudo é uma decisão política, mas a gente tem que trabalhar com perspectivas, né, com projeções, e hoje a gente não projeta nenhum tipo aí de interferência mesmo, claro, isso podendo acontecer nas empresas do setor elétrico. E, por outro lado, as empresas de saneamento vêm nos últimos anos todos aí com problema de aumento de tarifas. Isso aconteceu com as 3 empresas, com a Sabesp, com a Copasa e principalmente aí com a Sanepar, né? E fora que, por não ter essa questão de diversificação geográfica, né, essa questão de não conseguir aumentar tarifas ou não aumentar tarifas da forma que deveria aumentar, esse risco acaba aumentando um pouco mais, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, lá quando era o Roberto Requião o governador do Paraná, né? A gente não tem expectativa que saia o governador atual, mas de 8 anos que ele ficou no poder, durante 6 não teve reajuste, né? E é muito mais fácil não fazer esses reajustes em empresas do saneamento, principalmente essas da Bolsa, do que empresas aí do setor elétrico, tá? Então a gente entende que as empresas do setor de saneamento, essas da Bolsa hoje, estão numa situação um pouco mais frágeis, né? Claro que são empresas que estão muito baratas, né, pessoal? A gente acompanha, gosta da Sanepar, mas ainda pensando a médio e longo prazos, a nossa recomendação é vender ações de empresas do setor de saneamento e comprar empresas do setor elétrico. Ah, Thiago, mas as empresas do setor elétrico já subiram. Se vocês pegarem todos os vídeos aqui que a gente fez falando desse assunto, toda vez tem esse tipo de comentário, porque toda vez as pessoas só se apegam na cotação da ação e não o que está acontecendo nos setores, não o que está acontecendo nas empresas, e cada vez mais as empresas do setor elétrico sobem e as ações do setor elétrico caem. Eu não estou dizendo que o setor elétrico vai subir e que o setor de saneamento vai cair, não é isso. Mas é um caminho lógico, tendo a perspectiva dos setores e das empresas, que é o que o pessoal aqui da análise trabalha, tá? Então não fiquem se apegando se a ação subiu 50% e a outra caiu 40%. Não é isso que vai garantir que uma vai continuar subindo ou que aquela que caiu vai subir e a que subiu vai cair. O que a gente tem que entender é o que está acontecendo intra-setores, dentro do setor e também dentro aí das empresas, né? O que a gente fez foi certo? Foi, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o quanto, se nós tivéssemos uma carteira de saneamento, né? Considerando a Copasa, a Sabesp e a Sanepar,
Isso aqui desde o final de 2017, essas ações aqui teriam subido na média 67%. E esse aqui foi um incremento que o setor de saneamento, em termos percentuais, ali ajudou a nossa carteira, com as ações subindo aqui 141%. Não que elas representaram 141% dos 200% da nossa carteira, né? Mas o quanto subiram em termos brutos, aqui em termos percentuais, as operações, né, que nós fizemos aí nesses últimos praticamente aí 5 anos, né? Sendo que só 2 nós recomendamos venda, né? Que foi a Copel e a CEMIG, e temos mais 4 empresas do setor hoje, 5 na verdade, na nossa carteira de dividendos. Então a diferença foi muito grande, com exceção aqui de 2019, que o setor de saneamento subiu mais do que o setor elétrico. Os outros anos o setor elétrico performou melhor e acabou tendo esse desempenho muito melhor, mais do que o dobro, né? E como eu falei, se vocês pegarem os vídeos desde 2017, 2018, sempre tem gente comentando, não, setor de elétrico já subiu demais, o de saneamento só cai, agora está na hora de fazer o contrário. A gente entende que não, mesmo o setor de saneamento estando ainda bastante descontado, tá? Aqui, tá, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que corrobora com essa nossa questão das empresas da Bolsa, mas que o setor de saneamento ele é interessante. Aqui a gente tem a Egea, olha essa questão da diversificação geográfica, né? Claro que tem um pouco mais no sul, aqui no Mato Grosso do Sul, ainda assim a tendência deles é ter essa diversificação geográfica ainda maior. E o mercado privado hoje, pessoal, de saneamento é muito pequeno no Brasil, corresponde a em torno de 16% da população brasileira que é atendida por essas empresas privadas, né? E aqui a gente tem 3 poderes, né, concedentes. Então pode ter empresas estaduais e empresas, desculpa, são 2, né? Os municípios e também aí as empresas estaduais, tá? E em alguns casos tem agências reguladoras regionais, tá? A tarifa também é fixada aqui no momento da licitação e normalmente os prazos de concessão são até um pouco maiores, aí de 30 a 35 anos, o que também garantem, né, essa previsibilidade boa da receita. É o que o pessoal da análise aqui mais gostaria que acontecesse, era uma empresa como a Egea, por exemplo, colocar ações na bolsa, que no nosso entendimento aqui seria fantástico e teria grandes chances de uma empresa como essa entrar na nossa carteira de dividendos. Até lá, não recomendamos exposição nas 3 empresas, nem Sabesp, nem Sanepar, nem Copasa, e continuamos preferindo as empresas aí do setor elétrico, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando que além da carteira de dividendos, nós temos outras carteiras de longo prazo de ações, a Thiago Prux, que é uma carteira global, Micro e Small Cap, Top Crescimento, todas elas batendo com folga aqui os principais indicadores do mercado, e temos o nosso carro-chefe de médio prazo, rastreador, está com desempenho aí de mais de 2.000% contra o Ibovespa desde julho de 2017, e esse ano aí está em torno aí de 9% contra 10%. Agora está em torno de 11% contra 14% do Ibovespa em 2022. Qualquer dúvida, aqui na descrição tem informações aí das nossas assinaturas. E quem preferir, manda um e-mail para a gente. Clique aqui no link da descrição, tem o canal do Telegram e o contato pelo WhatsApp. Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.